O poder e o perigo dos pensamentos. Eu queria convidar você a ler comigo na Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Deixa eu pedir para meus amigos do som me darem um pouquinho de retorno aqui, por favor. Filipenses capítulo 4. Todos encontraram? Versículo 8, Filipenses 4, 8. Aliás, eu deixo aqui um incentivo para que você leia e releia esse texto muitas vezes. De preferência que você possa memorizar esse texto, porque, como eu disse, é um texto desafiador, mas muito interessante para ser aplicado à nossa vida cristã. O texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu avisei que este é um texto muito desafiador. Quem de nós tem ou alcançou esta disciplina de controlar de maneira tão estrita, de maneira tão completa todos os seus pensamentos? Este é o desafio para nós, né? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Por que a Bíblia nos dá essa orientação? Porque a mesma Bíblia também nos mostra e nos ensina a respeito da influência e do poder do pensamento sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter. Nós falamos e vivemos um reflexo daquilo que pensamos. A nossa vida, ela é a expressão dos nossos pensamentos. Isso é bíblico. Do coração procedem as saídas da vida, diz a Bíblia. Essa metáfora na Bíblia, coração, quase sempre se refere não à sede das emoções, como é em nossa cultura. Quando falamos assim, eu te amo de todo o coração, essa é uma expressão romântica que está falando de afeto, de emoção, de sentimentos. Aliás, se você quiser conhecer bem a diferença entre emoções e sentimentos, não deixe de ver no Instagram da Nani, que ela faz uma explicação muito interessante sobre isso, né? Coração na Bíblia não é apenas essa sede das emoções. O coração na Bíblia é a sede dos pensamentos, da razão. Quando diz amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? Não significa um amor sentimental, afetivo. Um amor emocional significa um amor racional, um amor que vem como resultado de escolha. Repito, o coração na Bíblia, essa metáfora é usada para expressar ou para designar a sede da razão e não das emoções. Por isso, essa preocupação tão grande da palavra de Deus com os nossos pensamentos. Como eu disse, os nossos pensamentos, eles vão eles vão determinar a nossa conduta. A nossa vida, ela é uma expressão daquilo que pensamos. Eu busquei aqui algumas definições, não quero me deter muito nessas informações, mas só, quem sabe, a título de curiosidade, né? Uma definição de pensamento. O pensamento é o que é trazido à realidade através da atividade intelectual. Outra definição diz assim: pensamentos são ideias, memórias e crenças em movimento, relacionadas umas com as outras. E um autor diz o seguinte: pensar é a capacidade que temos de gerar ideias. De alguma forma, a gente compreende essas definições, mas não é tão simples concebermos uma ideia exata do que seja o pensamento, né? Algo que está na mente. Aí já existe até um debate aí no meio científico, né? Qual é a sede da mente? É o cérebro? Ou será que há? Enfim, não vou entrar nessas questões agora, mas a importância do pensamento. Eu fiz aqui uma classificação para efeito didático para a nossa apresentação de hoje, uma classificação em 3 formas que temos para classificar os pensamentos. A primeira forma são classificar os pensamentos entre pensamentos necessários e pensamentos inúteis. Uma outra forma de classificar seriam os pensamentos positivos e os pensamentos negativos.
E uma terceira forma com a qual eu vou concluir a mensagem de hoje seria classificar os pensamentos em dois grupos, em outros dois grupos, que seriam os pensamentos voluntários e os pensamentos involuntários. Começando com a primeira classificação, pensamentos necessários e pensamentos inúteis. Eu acho que eu não preciso explicar muito isso, né? Pensamentos necessários são aqueles que estão relacionados às coisas importantes da vida. Você tem que pensar no seu trabalho, nos seus estudos, você tem que pensar nas decisões que você precisa tomar na vida, você precisa pensar nos planos que você tem para a sua família, para a sua vida, para a sua carreira. São pensamentos necessários. Você precisa pensar no seu relacionamento com a igreja, você precisa pensar na sua família, enfim, coisas necessárias em que temos que pensar. Por outro lado, existem aqueles pensamentos que são inúteis, e para esses eu sugiro que você os evite. O que seria um pensamento inútil? Vou dar um exemplo aqui agora. Você está disposto a fazer uma imaginação comigo agora? A imaginar? Então imagine agora que está um sol belíssimo lá fora, 30 graus, você está num domingo de manhã, numa praia deserta, só você e sua família. Pensou? Pensou? Já chega. Pode mudar o pensamento, porque isso é inútil. Hoje está frio, a gente está longe da praia e nem é domingo. E dificilmente você vai fazer isso nas próximas semanas. Esse é o característico pensamento inútil. Você ficar alimentando ideias, alimentando coisas que na verdade viram sonhos, muitas vezes viram fantasias, que nunca chegarão a se tornar realidade. Pensamentos inúteis. Outro pensamento inútil que às vezes ataca algumas pessoas casadas, é o pensamento de: o que teria acontecido se eu tivesse casado com outra pessoa? O que teria acontecido se eu tivesse casado com outra pessoa? Você já pensou nisso? Não pense nisso. Não pense nisso, porque não vai ajudar em nada. Você já está casado. Se está bom, parabéns. Se está ruim, vai em frente, você consegue. Tá bom? Tente melhorar. Nós temos essa relação como uma relação permanente, evidentemente dentro dos planos de Deus. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento completamente inútil. Vou agora fazer a outra classificação dos pensamentos, que são pensamentos positivos e pensamentos negativos. E nesses aqui, nessa classificação, nós precisamos dar uma atenção especial. Pensamentos positivos são pensamentos que dão alegria, pensamentos que dão motivação, que dão ânimo para a vida. É você encarar a vida e encarar as circunstâncias de uma perspectiva positiva, de uma perspectiva otimista. É você aprender a ver o lado bom das coisas. Você entende o que eu estou falando? Aprender a ver o lado bom das coisas. Isso aqui não é apenas um exercício de autorresignação para você se conformar com situações degradantes na vida. Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, eu quero tocar nesse ponto daqui a pouco. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no aspecto, ou no sentido de você encarar a vida com pensamentos positivos. Isso aqui não é um exercício de autoajuda. Isso aqui é um exercício de confiança em Deus, de segurança que Deus está cuidando de você, está conduzindo a sua vida de uma maneira em que Ele está cuidando de você. O cuidado de Deus não significa necessariamente que você não vai enfrentar problemas, que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter tragédias na sua vida. Nós vivemos na contingência de um mundo falido, de um mundo caído, e estamos sujeitos a todas as coisas desse mundo. Não é porque somos cristãos que estamos imunes a contrairmos um câncer, a que aconteça uma tragédia na nossa família. Não estamos imunes a isso, não estamos isentos dessas coisas. Mas porque Deus não age e impede que isso aconteça? Deus pode fazer isso, mas não é esse o método de Deus. O plano de Deus consiste em deixar que o universo se convença de que a história do pecado não vale a pena. E uma das formas para que o universo inteligente se convença é permitir que o mal siga o seu curso, para que o mal mostre a sua cara. E isso envolve sofrimento, isso envolve tragédias, incluindo bons e maus. A Bíblia diz que Deus faz cair o seu sol e a sua chuva sobre justos e injustos. Agora, como é que nós vamos encarar isso? Coitadinho de mim, por que comigo, por que com a minha família? Pare com isso. Pensamento positivo, repito, não é um exercício de autoajuda, é um exercício muito mais de confiança em Deus, de segurança e de certeza de que você está aqui nesse mundo de passagem. Então tudo pode ser visto desde uma perspectiva positiva. Os piores eventos da sua vida podem servir no mínimo para lhe trazer algum crescimento, alguma maturidade, algum aprendizado. Olhe a vida
com essa perspectiva, pensamentos positivos, né? Por outro lado, os pensamentos negativos são aqueles que tiram a nossa paz. Pensamentos negativos, pessimistas, né? Não deixe que pensamentos negativos ocupem a sua mente nem o seu tempo. Aqui vem a necessidade do exercício dessa disciplina mental, de você, de alguma forma, se esforçar para controlar os seus pensamentos, não permitir que eles vagueiem livremente, especialmente em coisas negativas, né? Evite pessoas e situações que lhe tragam pensamentos negativos. E de fato há relacionamentos que são tóxicos, sim ou não? Conhece aquela pessoa que quando você encontra, você dá um bom dia, ela nem responde, já começa a falar mal dos outros, ou já começa a falar dos problemas da vida, da política, do futebol, do não sei o que, e a vida, e a igreja, e o pastor, e aquele líder, e o que aconteceu, o que vai ser. Pessoas que estão constantemente vendo a vida por um filtro escuro, não veem luz em nada. Eu digo sem medo de errar, evite a convivência com essas pessoas, e se for inevitável, e às vezes o é, crie defesas para isso. Não se permita contagiar com esses pensamentos, com esses sentimentos negativos. Pessoas que sempre têm uma crítica, uma palavra negativa, uma opinião pessimista, um comentário depreciativo, né? São pessoas pesadas que vão fazer você ter pensamentos negativos iguaizinhos aos dela. Evite isso, né? Não carregue esta carga. E se for inevitável a convivência, repito, às vezes o é. Alguém da sua família, alguém da sua convivência, alguém amado, você não vai simplesmente evitar a pessoa, mas você deve evitar a influência dessa pessoa nesse sentido, né? A psicologia explica um fenômeno chamado fusão cognitiva. O que é a fusão cognitiva? Eu peço que os psicólogos presentes me desculpem se eu fizer alguma explicação. Não tenho a intenção aqui de fazer nenhuma explicação técnica, não tenho preparo para isso, eu sou um curioso nessa área, né? Mas a fusão cognitiva expressa algo que é uma realidade expressa na Bíblia. Essa coisa que a Bíblia diz assim, do coração procedem as saídas da vida, do coração, da sede dos pensamentos, né? Você vai viver de acordo com a sede. O que é a fusão cognitiva? É quando os seus pensamentos, é quando você se funde, por isso fusão, quando você se funde com a história que os seus pensamentos lhe contam. Vamos ver se eu explico melhor. Acontece um fato na sua vida. Com esse fato, você recebe uma história que é contada pelos seus pensamentos. A fusão cognitiva significa você assumir a identidade de acordo com a história que os seus pensamentos lhe contou, e não de acordo com o fato. Um exemplo aqui, você vai na rua, tropeça, sai catando tostão, como a gente diz, mas não cai. E aí você percebe que tem um monte de gente lhe olhando, digamos que seja na escada rolante do shopping center. Você fica morrendo de vergonha, não fica? Este foi o fato. Isto é um fato. Agora vem a história que os seus pensamentos lhe contam. Qual é a história que os seus pensamentos vão lhe contar? Nossa, como você é desastrado. Ah, você é desengonçado. Você devia evitar sair em público. E aí você começa a se convencer dessa história. E aí você começa a se fundir com a história que os seus pensamentos estão lhe contando. E você assume uma identidade que na verdade não tem relação com o fato. O fato foi simplesmente que você tropeçou. Quem nunca tropeçou? O que um tropeço na calçada ou na escada diz a respeito da sua personalidade, do seu caráter, da sua pessoa? Não diz absolutamente nada. No máximo vai dizer que você se distraiu um pouco. E isso não é nada depreciativo. Então o fato é um fato absolutamente normal, natural, que não tem que trazer nada de negativo para você. Mas acompanhado desse fato, vem a história que os seus pensamentos lhe contam. E aí você aceita essa história e adota essa história como sendo a sua identidade. E aí você começa a viver de acordo, não com o fato que aconteceu, mas de acordo com a história que seus pensamentos lhe contaram. Percebe? A fusão cognitiva, isso é um problema sério, né? Então eu queria dizer aqui para você o seguinte. Está todo mundo me ouvindo aí? Como é que está o som aí atrás? Está bem? Escute. Não acredite em todas as histórias que os seus pensamentos lhe contam. Entendeu? Não acredite. Procure fazer uma avaliação mais objetiva dos fatos da sua vida.
sem se fundir com seus pensamentos, não assuma a identidade de acordo com a história que os seus pensamentos lhe contam. Procure ver os fatos de forma mais objetiva. O profeta disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração é o quê? A sede dos pensamentos é enganoso. Seus pensamentos são enganosos. As percepções que você tem de si mesmo podem estar absolutamente equivocadas, absolutamente distorcidas, pela sua imaginação, pela sua história, pelos seus traumas e principalmente pelos seus complexos. Seus pensamentos vão lhe contar uma história e vão fazer você assumir uma identidade que não é sua. Veja como isso é bíblico, e hoje isso é comprovado pela ciência comportamental, essa fusão cognitiva, né? Então, isso é tão sério que existe uma terapia na psicologia chamada de desfusão cognitiva, que consiste em ajudar o paciente a se separar da história que seus pensamentos lhe contam, se afastar e a ver as coisas de forma mais objetiva, né? Então, muito cuidado com as histórias que a sua cabecinha está contando para você. Muito cuidado com elas. Vou dar aqui alguns exemplos de situações que provocam essa fusão cognitiva, essa distorção de autoimagem, baseada não em fatos, mas baseada em imaginações, em pensamentos que na verdade vêm como consequência de um fato, mas que necessariamente não estão relacionados ao fato. Estão relacionados mais aos seus traumas, aos seus complexos e à autoimagem que você tem. Vou dar aqui alguns exemplos, somente para a gente entender. Eu poderia aqui fazer uma lista, até pensei em fazer uma lista mais exaustiva, mas se tornaria muito longo, acho que é desnecessário. Mas vou aqui dar alguns exemplos. Seu namorado termina o namoro com você, este é o fato. Você vai para casa, chora, se derrama em lágrimas. Este é o fato. Seu namorado terminou com você ou sua namorada terminou com você, aqui serve para os dois. Estou dando só um exemplo aqui, independente, isso acontece dos dois lados. Mas vamos lá, seu namorado termina o namoro, este é o fato. Traz tristeza? Pode trazer, para algumas vai trazer alívio, né? É verdade, né? Este é o fato. Quando traz tristeza, chore, não há problema, desabafe, busque ajuda, faça o que você quiser, mas não permita que a sua imaginação conte coisas para você que não são verdade. O fato é, o seu namorado terminou com você, aí os seus pensamentos: ah, eu fui uma má pessoa, ah, eu acho que eu estou muito feia, ah, eu acho que eu não fui legal, ah, eu acho que eu não sou suficiente para ele. E aí você começa a se contar histórias e você está se convencendo de uma coisa que não tem relação com o fato. São consequências da sua imaginação. Proteja-se disso. Não permita que isso aconteça. Olhe o quadro de uma perspectiva mais positiva. Veja o que de bom você vai tirar disso aí. Para algumas, o que de bom vai tirar é ter se livrado daquele traste. Já é uma grande coisa. Mas se não é o caso, se você pensar assim: puxa vida, perdi uma grande oportunidade, pense por outro lado. E se você realmente identifica de forma racional, de forma madura, que você cometeu falhas no relacionamento, e agora vai ficar se culpando e dizer que você não serve mais, que você agora é uma fracassada ou um fracassado, ou que você não serve para esse tipo de relacionamento. Não. Diga o seguinte para si mesmo: estou saindo dessa aprendendo, vai me ajudar no próximo, eu cresci com isso, vou corrigir onde eu errei. E sabe mais de uma coisa? Esse cara não sabe o que está perdendo em ter dispensado o namoro comigo. Perceba, é uma perspectiva diferente. Não permita que os seus pensamentos seus pensamentos negativos formem a sua identidade. Eu nem ia falar sobre isso agora, não é meu tema. Eu só estou querendo mostrar a importância que há em você ter essa percepção de poder fazer uma separação objetiva dos fatos que acontecem na sua vida e da história que seus pensamentos lhe contam em relação a esse fato. Não acredite em tudo o que os seus pensamentos lhe contam. Você perdeu o emprego, foi demitido do seu trabalho. Este é um fato e é um problema sério. E agora, né, a sua
o sustento da sua família está aí em jogo, está comprometido, a educação dos seus filhos, você fica para baixo, você fica arrasado pelo fato em si. Isso é normal, é natural, isso deve impulsionar você a resolver a situação. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. Você começa a pensar assim: por que eu fui demitido? Eu devo ser um incompetente, não fiz bem o meu trabalho. As pessoas que estavam lá comigo no trabalho fazem muito melhor do que eu, a culpa é minha. E aí você perde as forças para se reerguer. Uma coisa é o fato, a outra coisa é a história que seus pensamentos lhe contam. Não acredite. As pessoas que são demitidas não são necessariamente incompetentes, assim como aquelas que são contratadas e até promovidas também não são necessariamente as mais competentes, e você sabe muito bem disso. Então não assuma essa identidade que os seus pensamentos negativos estão lhe contando. Não assuma essa identidade. Veja tudo de alguma perspectiva positiva, algum aprendizado, o que precisa ser corrigido. E se você chegar à conclusão de que realmente você foi displicente, negligente no trabalho, que você deu motivo para que isso acontecesse, não se afunde no complexo. Use isso como um aprendizado para um novo começo. Se você fracassou, não significa que a sua vida está destruída, que tudo se acabou. Não interprete dessa forma. Fracassado não é quem fracassa, é quem desiste. Levante a cabeça, encare de uma forma positiva, busque um aprendizado e siga a vida, confiando em Deus, confiando que Deus está à frente de tudo. E por aí vai, né? Eu estou aqui trabalhando essa distinção entre pensamentos positivos e pensamentos negativos, o cuidado que nós temos que ter com relação a isso. Repito a expressão do profeta, né? Que disse, profeta Jeremias: enganoso é o coração. Olha aí, ó. Enganoso é o pensamento, né? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não acredite em tudo que seus pensamentos lhe contam. Jesus disse: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o pensamento. Olha aí o coração, metáfora da mente. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E por aqui eu vou terminando. O desafio que eu quero lançar para todos vocês e para mim também. Em primeiro lugar, que você tenha uma consciência clara a respeito do poder e do perigo dos pensamentos. Entenda que o pecado não é o ato consumado. O ato consumado, na verdade, é a expressão do pecado que começou onde? Na mente. Cuidado com os pensamentos negativos. Não assuma para si uma identidade de acordo com aquilo que lhe contam os seus pensamentos. Faça uma separação objetiva dos fatos e da história que a sua mente lhe conta. Procure ver em todos os eventos da sua vida, por piores que sejam, procure ver algo positivo. E posso lhe garantir, haverá algo positivo. Haverá algo positivo. Algum aprendizado, alguma correção, alguma maturidade, alguma experiência, alguma coisa pode ser positiva como resultado dessa tragédia, desse problema, dessa crise que você está vivendo. E finalmente, encha a sua mente, o seu coração, né? O seu coração de coisas boas, porque isso é que vai determinar os pensamentos, que por sua vez vão determinar a sua conduta. Eu termino lendo um texto da Bíblia, se alguém quiser tomar nota, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, que diz assim, todo mundo me ouve bem aí? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo
todo pensamento à obediência de Cristo. Isso vai servir para muitas coisas boas na sua vida. Começando com a sua autoestima. Começando com a sua autovalorização. E continuando com a pureza da sua conduta, que será o resultado da pureza dos seus pensamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração então. Podemos ficar em pé para a oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela instrução da Tua Palavra. Pedimos que nos ajude, Senhor, a compreender e a colocar em prática na nossa vida. Como é difícil, Senhor, trabalhar nesse nível. Muitas vezes, ou quase sempre, estamos tão preocupados e interessados e ocupados com a conduta, com o comportamento, com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e menosprezamos, Senhor, a fonte de tudo isso, que são os pensamentos. Aí está a raiz da nossa conduta, das nossas palavras, aí está a origem de tudo. Por isso pedimos, Senhor, que nos ajudes a cumprir essa recomendação da Tua Palavra. Tudo em que há algum louvor, em que há virtude, em que há santidade, que seja isso o que ocupe o nosso pensamento. E que possamos colocar todos os nossos pensamentos completamente cativos à vontade de Cristo. Em nome dele nós te oramos. Amém. Amém.